A gente parar para poder pensar na água é a gente parar no que é a própria essência da vida do lugar. O rio não atravessa somente o nosso lugarejo, o nosso querido Brumal. O rio atravessa as nossas gerações. Os rios são como a gente. Tem pai, tem mãe, tem irmãos. Nascem frágeis como bebezinhos. Tem nome como Caraço ou Conceição. Meninos são apenas nascentes. Juntos formam o ribeirão. Jovens juntos formam os rios vivos. Preciso de cuidados e proteção. Estamos fazendo esse projeto Águas de Brumal em 2026 para provocar uma reflexão coletiva. Primeiro, sobre como que está a situação atual dos nossos rios, da subbacia do Caraço e do Conceição. Depois, para a gente trazer as memórias da infância e das possibilidades, de tudo que a gente viveu e que pode vivenciar em contato direto com esse rio. A água sempre fez parte da nossa história. Foi nela que muitas gerações aprenderam, brincaram e construíram suas lembranças. Com o passar dos anos, fomos nos afastando dessa convivência e, junto com ela, perdemos parte do nosso sentimento de pertencimento. Preservar nossos rios não é apenas cuidar da natureza, é recuperar uma relação histórica que nunca deveria ter sido perdida. Os rios moldaram a geografia de Brumal e sua história. Durante muitos anos, eles foram um lugar de encontro, de lazer e de aprendizado. Em pouco tempo, essa relação foi se enfraquecendo. E quando uma comunidade deixa de viver seus rios, ela também deixa de perceber sua importância. Talvez preservar a água comece exatamente por reconstruir esse vínculo que já se perdeu. A gente está nesse momento aqui nas bordas da Lagoa do Metro, que é uma lagoa rara de altitude, pertence ao Parque Nacional da Serra do Gandarela. A gente sempre trabalhou e trabalha no sentido de querer identificar e mostrar, possibilidades alternativas de geração de renda. Tem muitas águas, muita beleza cênica, muita riqueza cultural, do modo de vida das pessoas mesmo, que tem, se houvesse interesse de ter o turismo como oportunidade de desenvolvimento, isso seria um caminho associado à preservação ambiental, à preservação das águas. A gente está no momento que a gente precisa pensar sobre água, É um recurso extremamente importante para a sobrevivência, mas ele está cada vez mais escasso. Então, nossa preocupação hoje, é ter um lugar que ofereça todo esse recurso que a gente está vendo no entorno, essa beleza natural, mas também uma forma de conscientização de uso de água, de lançamento de dejetos, Então, é isso que eu espero, tá deixando de legado aqui para essa região que eu amo tanto. O primeiro impacto que eles têm é de encantamento, de ver essa água jorrando, a curiosidade é saber de onde ela vem, como é que eu lanço fora. E quando eu digo que eu não lanço fora, que a gente tem um uso consciente, eu creio que a admiração deles cresce mais. Uma profunda gratidão por esse local, Aqui que eu cresci, aqui eu vivi até os meus 6 anos de idade. Era o ponto de encontro com os primos, com os amigos, até com as outras famílias que a gente não conhecia. Então a gente vinha para cá em dezembro, para passar o Natal, e só voltava para Caeté em fevereiro.
E aqui a gente vinha todos os dias. Coitadinha da minha avó, todos os dias o nosso brinde era o rio. Quando o tempo estava nublado, era difícil. A gente ficava triste da vida, porque a avó falava, não pode, porque pode dar uma cabeça d'água e o rio encher de uma vez. Não, vó, mas o sol tá aparecendo ali, então era a nossa ponta de encontro, era o nosso shopping da época, né? E tudo de graça, né? A gente tinha uma infância diferenciada das de hoje em dia, né? Que tá muito ligada às telas. A gente tinha esse contato com a natureza, de ouvir, de sentir, de ouvir os barulhos da natureza, né? Então acho isso importantíssimo e acho que devia ser cada vez mais resgatado. Eu acho que a relação aqui sempre, desde quando eu cheguei, eu vi que o pessoal era muito preocupado. Tanto é que eles ficam assim, vigilantes com relação ao uso do rio, ao mau uso do rio, vamos pôr assim. Chama atenção, a gente chegou, já entrou com esse mesmo espírito, fazendo esse trabalho de conscientização. Então a comunidade é muito consciente da importância desse rio. Porque, na verdade, a natureza aqui foi muito generosa com esse lugar. Os dois rios são muito bonitos. Esse, principalmente o Brumadinho, é um encanto. É a coisa mais rica que nós temos aqui na nossa propriedade. Chega a ser até emocionante, porque eu tenho os netos, né? A gente pode deixar as crianças brincar no rio à vontade, porque a gente sabe que ele é uma água ainda limpa, então é uma relação de muito amor. Brumal, eu lembro que eu vim aqui em 1987, foi a primeira vez que eu vim nessa região e minhas crianças eram pequenininhas, e nós acampamos em Brumal, no balneário, e as crianças brincavam, nadavam ali naquele balneário, era maravilhoso. E hoje o balneário está desativado, né? Por conta da contaminação do rio. Então a gente tem muita esperança que esse projeto acelere, que a gente consiga essas estações de tratamento para que todas as crianças possam desfrutar desses rios maravilhosos que nós temos aqui. Este é um dos últimos trechos de água limpa aqui dessa região. Eu acredito que ainda vai continuar por muitos anos, mas seria muito bom se ele estendesse até cidades como Santa Bárbara, e seguisse mais à frente. Barão de Cocais também, o rio se une a este, né? Se lá também tivesse também uma preservação maior. Imagine Santa Bárbara, Barão de Cocais, no centro da cidade, uma água limpa. É a veia arterial de nossa região, né? Afinal, esse rio desce da Serra do Caraça, vem atravessando Santana do Morro, Sumidouro, Brumal, comunidades em São Bento, até chegar em Santa Bárbara e segue, né? Segue para Monlevade e outros grandes centros. É um rio que realmente merecia ser limpo com uma distância maior. Eu tenho essa lembrança desse córrego, sempre passando aqui todo dia, vendo essas cachoeirinhas de água, esse barulhozinho de água, né? Depois de muitos anos, né? Fiz uma casinha. E esse córrego ainda abastece minha casa hoje. Eu quase aí com 70 anos, vou fazer 70 anos mês que vem, né? Esse córrego deságua ali no Rio Caraça, e o Rio Caraça é um rio também muito abençoado, né? Que antigamente tinha muito peixe, né? E a gente vivia das pescadinhas. Sempre de tarde a gente ia pescar. Mas passado dos anos, modificou muito. Ficou mais difícil, mas antigamente mesmo esse rio aí era abençoado. A gente podia pegar ela e tomar dessa água. Moradores antigos vêm aqui, que foram amigos do meu pai, eles falam. Quando criança eu nadava no rio, no centro de Barão, na praia de Santa Bárbara. Hoje entrar lá é doença certa, né? Então é um sonho que pode ser impossível. Mas sonhando, o homem pisou até na lua, não é possível ter uma água limpa no centro de uma cidade. O que mais me preocupa são meus netos. São os que estão chegando agora. Eu preocupo porque essa história costuma apagar. A água é a coisa mais importante que tem. Sem água nós não bebemos. E ela vai ficando cada vez mais escassa. A gente não pode perder a esperança.
A esperança é a última que acaba. As crianças hoje vão nadar em águas de piscina, uma água clorada, uma água teoricamente artificial, né? Vai se perder numa relação. Quando você tira quem ocupa aquele espaço, né? A gente quando vivia, né? Quando ia nadar na bomba, quando usufruía daquele espaço, a gente cuidava daquele espaço. Quando você tira as pessoas daquele lugar, você tira a percepção, você tira o monitoramento e você tira o alerta, porque a gente vivia em alerta, se aquela água está suja, se aquela água está limpa. Então, quando eu penso nas águas de Brumal e penso no descaso que a gente tem do poder público com essas águas, e muito mais do que isso, o descaso que foi provocado pelas empresas, né, que estão ao redor, que vivem em Brumal, que não são de lá, que o dia que acabar a água vão para outro lugar. E a gente que é da comunidade, nós que nascemos no lugar, nos distanciaram dessa relação com a água. Quando se fala em preservação de água, as pessoas falam muito da economia da água, né? Assim, economize a água que sai da sua torneira, mas ninguém pensa na importância de preservação do aquífero de onde vem essa água. Porque se você tem comprometimento desse aquífero, né? Se você compromete o abastecimento, aí você vai ter que sacrificar o seu consumo de água, porque vai ter que prestar atenção na água que você gasta, né? Tem um amigo meu que brinca, né? Que ele bebe água mineral, que ele cozinha com água mineral, que ele toma banho com água mineral e ele dá descarga com água mineral, né? Assim, de tão rica que essa região é de água, né? Assim, a gente bebe água direto do córrego, direto da torneira, de tanta pureza. Então é isso, assim, venha conhecer, né? Assim, venha entender de onde vem a água que sai na sua torneira, né? Não é do SAI, não é da Copasa, né? É importante de preservar os aquíferos, né? Garantir as nascentes. Vale das Borboletas, em Catas Altas. Você sabia que o rio Quebra-Ossos se encontra logo abaixo com o Ribeirão Caraça e o rio Conceição? Eu sou de uma época que minha avó falava que lavava a roupa do rio. A vizinha de frente da minha casa falava, a gente atravessava o terreno da sua avó para ir lavar roupa no rio. Então essas pessoas que hoje, cada vez menos, né, estão presentes entre nós, elas tinham uma relação profunda com a água. E ao longo do tempo foram retirando essas pessoas de perto da água. Isso para mim é de uma gravidade incalculável. Eu sou nascida e criada aqui, estou com 90 anos e toda a vida morei aqui. Ele chama Rio Conceição porque ele nasceu lá no Capivari. E vem também o rio que vem de Gandarela, vem para o Rio Preto. Conceição do Rio, assim por causa de Nossa Senhora. E a água é pura, viu? Já fizeram análise dela, dá até para fazer cerveja. O rio é vida, a água é vida, é muito importante. Para todos nós. Nós estamos aqui na comunidade de Arranca-Toco, nas margens do rio Brumadinho. A gente reconhece muito como de muita importância conservar as águas. Na nossa propriedade lá no Projeto Brumadinho, que está aqui nas nascentes desse córrego, a gente mantém, além de altos percentuais de áreas preservadas, a gente mantém mais do que a legislação exige ao redor das nascentes. E mesmo manejando pouca área, né, a gente maneja com cultivo de eucalipto menos de 20% da propriedade, mas ainda assim a gente tem uma série de ações para conservação de água. Uma delas que a gente faz é a subsolagem, uma prática muito importante. Toda vez que a gente renova um cultivo,
o trator passa na área e faz sulcos para romper a compactação do solo. Isso é fundamental para que haja infiltração de água no solo. Essa é uma prática muito interessante, é uma prática que a gente adota sempre em nossas propriedades e que a gente acha que deveria ser praticada por todos os proprietários rurais. Depois de tantos projetos, esse é a base que é o início de tudo outra vez. Porque tudo nasce da água, tudo vem da água. Nós não temos um rio que é nosso, mas que ele é formado por muitos outros ribeirões, por muitas nascentes. Para ele existir, a gente depende de uma infinidade de proprietários rurais que doam essa água para a gente. A relação que as águas do Caraça têm com os turistas ela é muito importante. Por quê? A visitação do Caraça, além de ter um cunho religioso, espiritual, né, histórico, ela é muito natural, né? Eles vêm para frequentar cachoeiras, ribeirões, né, e se banhar nas águas geladas do Caraça. E o Caraça aqui vocês podem observar, né, ele está embaixo de alto de picos, né, de montanha, que são os divisores de água aqui nessa região. E ele tem um papel importantíssimo na absorção de água, de chuva, né? Drenagem, escoamento, né? E circulação de água em qualidade e em quantidade aqui nessa região. O que contribui muito significativamente para as áreas abaixo do santuário, que são os distritos de Sumidouro, Brumal, né? Então a gente tem muita contribuição positiva com relação à quantidade e qualidade da água. A gente na divisa do Caraça, né, na parte alta, a gente tem o alto da Cachoeira do Capivari, né? Tem mais de 100 metros de queda. O acesso dela é pela estrada que chega ao Capivari, mas na parte baixa. E a Cachoeira do Capivari é um dos afluentes do Rio Conceição, um dos principais, né? Com a vazão de água muito grande. Não é mais que a obrigação do Caraça, enquanto unidade de conservação, enquanto santuário, contribuir para a qualidade da água para baixo, porque é uma responsabilidade que a gente tem também. Tá vendo esse rio aqui? Esse aqui é o encontro do Ribeirão Caraça e do Rio Conceição, que é um lugar muito importante, tanto para mim quanto para minha família, principalmente pelo fato de que nós somos nascidos e criados aqui em Brumal. Então, não para mim, pois eu tenho 21 anos, mas principalmente para minha família, que foi o encontro deles de lazer, turístico, onde eles passaram a maior parte da infância e da juventude. Eu consegui visualizar a importância desse rio por toda a minha vida, mas principalmente agora como estudante de turismo, onde eu consigo ver todo esse potencial turístico e econômico que traria muitos benefícios para o nosso distrito de Brumal. Aqui era um ponto de natação mesmo do pessoal de fora. É Belo Horizonte, é Itabira, é Molevade. Os ônibus ficavam no largo e o pessoal vinha pela trilha e vinha nadar. Tá? E rebojo eram poucos. Às vezes a gente saltava para a outra margem e dava com encontro com o Rio de Conceição, com o Caraça. Tudo era praia. Você atravessava, tinha uma prainha. Atravessava, tinha o centro. Enquanto ali ficava com as pedras maiores, a gente ficava sentado. Eu dizia que eu queria muito morar num lugar que eu pudesse sair caminhando e pular num rio. E foi aqui no Sumidouro que eu encontrei isso, e daí nasceu a Vila Curumim, que é esse espaço de hospedagem onde eu também resido hoje e onde a gente tem já há 3 anos recebido diversos turistas. E é muito bonito de ver como essas pessoas valorizam e querem vir para essa região em busca não só da cultura, né, de tudo que envolve, de todo o conhecimento das pessoas, da história que tem nesse lugar, mas principalmente por conta das nossas águas. Essa água é muito limpinha, o pessoal nadava nela e podia até beber água do rio. Na década de 79, que seria tipo uma praia em Brumal ali, vivia cheio de turismo, né, o pessoal fazia churrasquinho ali, utilizava essa água, né, e hoje não tem jeito mais de fazer isso. Tenho 58 anos que eu moro aqui em Brumal, né? E para mim aqui morar em Brumal é uma grandeza, é uma riqueza muito grande, que é um lugar tranquilo, gostoso, né, de a gente morar.
Tem o nosso rio que passa no fundo aqui, que é uma alma da gente também, um pouquinho da gente. Ele tem vezes que ele está com uma canção leve, tem vezes que ele está com uma canção mais forte, mais triste, né, por ser destruído pelos homens, né? Então eu acho que o nosso rio aqui simboliza tudo para a nossa comunidade. Bom seria, né, se voltasse a despoluir ele, para os nossos netos poderem nadar, para a gente poder pescar, ter mais lazer, né? Antigamente ele era criança, ele estava crescendo, ele chegou um tempo jovem com bastante água, né? E agora ele chega como um idoso, assim, aquele idoso cansado de lutar, aquele idoso fraco que lá vai com suas canções tristes, com suas poesias tristes, né? O rio simboliza isso para mim. É vida, né? Eu lembro que quando a minha menina Ana Júlia estava menor, aí Carlinhos jogou um papel na beirada do rio, aí ia descendo, a água já ia descendo, né? Ela falou assim, pai, você vai lá e vai pegar aquele papel, porque senão o rio vai morrer. Ela estava com 4 anos, né? Aí isso serve de lição pra gente também, né? Isso incentivou a gente também a poder cuidar dele, né? A ver que ele também é uma parte da nossa família, né? Ele é um pedacinho da nossa família, querendo ou não, ele não sai daqui, mas a gente não sai dele, né? Que a gente está aqui na beirada todo dia. A água diminuiu tão rapidamente, com pouco tempo, que aí eu acreditaria que teria que ter consciência dos fazendeiros da região, né? Colocar a mata nativa no seu leito novamente. O governo fiscalizar, fiscalizar para não deixar ele morrer, porque lá vai morrendo. Lá vai morrendo e rápido ainda. A consequência é Santa Bárbara sem água, que ele é o principal fornecedor de água para Santa Bárbara. Pelo que eu estou vendo, já virou um córrego. Isso aqui era lago. A extensão era muito boa. Mas de atravessar, a gente tinha que andar muito para atravessar o rio. Sumiu o rio. Assustei. A água severa aqui no terreno fica inválido, né? Para nós, para os animais, para as plantas, né? Aí eu usar o que for de consumo da gente e o resto deixar ir pro rio. Hoje não tem com água antigamente não. Hoje é menos água. Antigamente era correr daquele jeito ali, até na época da seca brava mesmo, sabe? Hoje diminui bastante. Na região aqui quase ninguém tem moinho de fubá, assim, entendeu? Do mal aí o rio fica só cheio, né? Você pode fazer um reservatório grande aí, trazer um pipa, encher, mas você vê como é que não é a mesma coisa. O meu sonho é ver isso aqui de fato preservado, que a gente consiga garantir a preservação, né, assim, desse espaço sagrado que é essa Serra da Gandarela, com toda a sua riqueza, toda a sua biodiversidade, né, assim, não só a água, né, mas toda a vida que existe aqui, né, assim, é isso, tem um potencial para visitação, um potencial turístico gigantesco aqui que poderia, né, assim, que depende da preservação para que isso seja permanente, assim. A água, ela não é só um recurso natural. Ela molda as histórias, as paisagens, ela molda as memórias afetivas. Quantos de nós que cresceram aqui nessa região não se recordam de tomar um banho gostoso na infância, na Ponte Dona Aurora, nos rios, no Ribeirão Caraça, no Rio Conceição? Isso faz parte de quem a gente é, faz parte da história das pessoas desse lugar. Mas aqui sempre foi muito bom, recebia muita gente de fora, assim. Aqui era nosso ponto turístico. Domingo aqui era uma festa. Num pedido que eu fiz para Deus, eu falei, Deus, eu quero morrer neste lugar. Eu já rodei muito, mas eu quero morrer neste lugar, né? Mas não quero morrer por morrer. Eu quero morrer deixando algo, uma semente, uma ideia, um projeto, é assim que eu quero. E é importante a gente passar por esse planeta, né, com esse sentimento de gratidão pela presença da água. Que seja uma sugestão para pensar. Ele precisa ter muito respeito, ele precisa ter muito zelo com a água. Porque a água é a vida, né? Ela já vem lá do princípio. Em poucas palavras, para mim, esse local, ele significa amor, significa encontro, significa amizade, significa gratidão. O rio, para mim, na minha infância, era o que eu tinha para divertir.
Então eu comecei a trabalhar com 9 anos. Então sábado e domingo tinha o rio, que a gente vinha para cá, pulava do barranco. Só que infelizmente hoje já não dá para fazer isso mais. É muito triste hoje olhar para esse rio e lembrar do que ele foi. Olhar para nossa história, para minha história, de uma relação intrínseca com a água, né? de envolvimento com meus amigos, com toda a minha geração que usufruiu desse espaço, e olhar hoje para as crianças, os adolescentes de hoje de Brumal e de toda a comunidade, né? Sumidouro, Santana, que já não tem mais essa relação, que foi tomada deles. Isso não é algo que foi simplesmente aconteceu ao acaso, foi tomado, né? Foi tirado o direito ao uso dessa água, ao uso do lazer desse espaço para essas pessoas. Esse programa que a gente vem desenvolvendo ao longo dos anos, ele tem como propósito mostrar Brumal para o mundo, trazer o mundo a Brumal, mas do jeito que ele é, recuperando aqui nesse lugar nossas melhores raízes, nossa tradição. É cuidar desse lugar com responsabilidade, com compromisso e com respeito ao que temos no momento e que é importante para a nossa sobrevivência, e pensar que tudo isso que nós temos no momento também será necessário para as gerações futuras. Pessoal, vamos começar a nossa aula então? Professor. Oi, Alice, o que foi? Posso beber água? Pode sim, Alice, pode ir lá beber água. Professor. Oi, meu. É verdade que a água onde sai vem de um buraco de um pequeno escravo cavou com as próprias mãos? Ah, senta aqui que eu vou te contar isso aí. Na verdade, não é isso não, tá? Isso é só uma lenda que tem por aqui, tá? De um escravinho que cavou um buraco e nasceu água. Isso aqui, na verdade, antes de existir o chafariz, era uma bica. Era normal, era comum, essas casas todas em volta, todo esse pedaço aqui, as pessoas terem bicas no fundo do quintal. Elas usavam para cozinhar, para lavar e tudo mais, tá? Então, as pessoas, elas faziam o seguinte: quem tinha a bica, usava. Quem não tinha, pegava a água do rio e trazia para casa. E quem não podia, pegava essa água que é aqui no meio. Bom? Professor. Diga, Luísa. Então a água que vai para as nossas casas vem da nascente do Itajuru, do outro lado do Rio Conceição? Ah, tá, Luísa. Deixa eu te explicar. Na verdade, as águas vinham daqui de cima, olha. Ali tem o beco da caixa d'água, tinha uma nascente ali em cima. Do lado de lá tinha outra nascente, que é a beco do Pau Comeu. Essas águas se juntavam e eram usadas aqui. Hoje em dia, não é mais assim, tá bom? Já sabia. Você sabia, cara? O que foi que você sabia? A água que vai para nossas casas vem do Ribeirão Caraça. Eca! Por que você falou eca, meu caro? Então a gente bebe água onde cai o esgoto das nossas casas? Ah, não, Heitor, não acontece isso não, tá? Aonde a água é captada, ainda não tem esgoto, tá? A água é captada lá perto do campo de futebol. Tem uma estação lá do SAI, que eles captam essa água, trazem essa água, esse caminho todo, levam essa água até a estação de tratamento que fica lá em cima, ó, lá perto da Jaguar, tá? Perto onde tem aqueles eucaliptos. Então eles tratam aquela água antes de mandar pra gente, tá bom? E quem é o dono das águas do rio? Filho, aqui. Rio não tem dono não, meu amigo. Essas águas que descem aqui, elas vêm de um lugar bem longe. Elas vêm lá do Alto do Caraça, vêm lá de Catas Altas, do Gandarela. Todos eles juntam para formar esse rio, tá bom? Então o rio de Brumal não tem dono? Não, Ricardo. É igual eu falei pro Pedro. Rio não tem dono, tá? Se os donos das terras onde nascem as nascentes não cuidarem, podemos ficar sem rio em Brumal?
Ah, agora você falou uma coisa muito importante. Vamos falar um pouquinho sobre isso. O que nós precisamos? Nós precisamos que não só os donos das terras, todos nós, tá? Todo mundo. Nós temos que cuidar dessas nascentes. Nós temos que olhar, tratar, para quê? Para evitar que essa água fique poluída, que ela fique contaminada, tá bom? Professor. Oi, Miguel. Como a gente limpa o rio contaminado e poluído? Ah, tá. Isso também é muito importante. Para a gente fazer isso, a gente usa uma coisa chamada saneamento básico. Mas isso nós vamos deixar para uma outra aula, tá bom? O rio passa pela infância dos avós, pelas mãos das mães e chega até os olhos de uma criança. Nós temos um rio belíssimo aqui e há anos atrás, ele já foi o lugar mais disputado para lazer. E hoje as pessoas não têm mais coragem de entrar dentro desse rio, em função de grande quantidade de esgoto lançado nele. Se continuar assim, não vai ter mais como nadar nele, não. A gente precisava voltar a seguir no que era, viu, gente? Quem sabe nossos filhos, nossos netos, conseguiram ver uma coisa bonita. O que eu vivi, ninguém mais, eu acho que está conseguindo viver. Não vai ser o que era, não, mas pode melhorar bastante. Saber que com o passar dos anos, daqui 50 anos, ele não vai ter mais esse volume de água. Quando eu era criança, o volume de água era muito maior. Eu enxergo assim que para preservar deveria ser a união de todos, né? Não só as políticas públicas, mas também os moradores, que são os verdadeiros guardiões desse tesouro que a gente tem aqui, né? Devolver a água para o rio, melhor, depende de querer, com a união de todos. O desenvolvimento dessas políticas públicas, ela tem que estar em conjunto com toda uma teia de princípios e de ações, não só do poder público, mas também da comunidade, da mobilização social como um todo. Se a gente unir, né, tem que ter união, né? Tem que ter união para o mesmo objetivo, né? A gente tem ideias diferentes, mas as ideias diferentes não deixam que nós muda o que um e o outro tem, sabendo que isso aqui é nosso, né? E nós podemos deixar isso aqui para nossos filhos. Brumal e seus rios. É o maior tesouro que nós temos aqui. E eu, por exemplo, trato esse rio como se fosse alguém da família. É com o mesmo cuidado que eu tenho com a minha esposa, com os filhos, com os netos, eu tenho com esse rio. Eu gosto de ir lá. Essa água para nós é que é vida, uma maravilha essa água aí, ó. O quanto de boas ações que a gente pode fazer agora, elas vão refletir em gerações futuras, né? Mas para isso a consciência precisa ser coletiva, né? Obviamente que cada um fazendo a sua parte, a gente alcança o coletivismo. O rio não atravessa só o nosso Brumal. Esse rio tão tranquilo, ele atravessa o nosso distrito, o nosso povoado, a nossa cidade, que a nossa riqueza depende não só do ouro, mas sim da educação das pessoas que vivem aqui. Esse modelo de desenvolvimento predatório, né, só extrativista, isso não, né, assim, a natureza está aí dando um recado dela de que a maneira como a gente tem vivido e explorado a natureza que não é sustentável. Será por que esse rio ele perdeu o ondulado, o movimento? E ele, que era um rio menino, que cantarolava e que brincava com as pedras, hoje ele é um rio calado, ele é um rio sossegado, ele é um rio diferente do rio da nossa infância. Então a gente não quer que esse rio envelheça e morra. A gente quer que ele volte a ser o rio que a gente tinha antes. Então, para isso, é que a gente tanto sonha com o saneamento básico, para que esse rio volte a ter as praias de areia, os bancos de cascalho e as pessoas possam voltar a brincar e namorar nas suas margens
e pular dos trampolins em suas águas límpidas. Quando eu estou da minha casa, eu fico pensando, será por que o rio está tão calado? A gente ouvia o cantarolar dele de longe. Chegando perto dele, a gente se pergunta, por que esse rio está andando tão devagar? Será que é o peso de tudo que ele carrega dentro dele? A pergunta é: o que vai restar? O que vai sobrar quando for a vez das águas de Brumal?